Olá a todos. Queria primeiro agradecer muito ao convite da Carol Rodrigues para essa mesa que eu acho tão interessante, tão importante, sobre um assunto que eu acho que está cada vez mais no centro de muitas discussões atuais, que são as plantas. É muito interessante falar sobre isso com essas duas pessoas que estão aqui comigo hoje. Queria também agradecer o Pedro e a Marister. Acho que tem muita coisa para a gente conversar. Pensei aqui em várias referências, várias perguntas para fazer para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu vou apresentar um pouquinho quem são cada um dos dois que estão aqui comigo. E aí depois eu vou falar um pouquinho também do livro Vozes Vegetais, que foi uma das inspirações para essa mesa. Bom, a Maria Esther Maciel, ela nasceu em Patos de Minas e ela vive em Belo Horizonte. E ela é escritora, mas ela é também professora de literatura e crítica literária. Ela publicou, se eu não me engano, 17 livros, é isso mesmo, né? 17 livros. Entre eles tem, por exemplo, o livro de Zenóbia, A Memória das Coisas, que são ensaios de literatura, cinema e artes plásticas, o livro dos nomes, e também A Vida ao Redor, que são crônicas, e o Literatura e Animalidade. Isso dei alguns exemplos dos muitos livros que a Maria Esther publicou. Ela também tem textos publicados em vários jornais, revistas, antologias brasileiras e estrangeiras. Ela é colaboradora da Folha de São Paulo e ela edita também com alguns outros escritores a revista Olímpio, que é uma revista literária. E também a Maria Esther é autora de vários ensaios teóricos que exploram as relações entre a literatura e a animalidade. Então, ela já desenvolveu como pesquisadora vários estudos que vão nessa direção, como, por exemplo, o Bestiários Contemporâneos, ou Zooliteratura Brasileira, ou ainda o Cães Literários. Acho esse nome muito bonito. E nesse próximo livro que ela está prestes a lançar, deve sair agora no comecinho de maio pela editora Todavia, que se chama Pequena Enciclopédia dos Seres Comuns, de que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Ela se apresenta, eu achei legal dizer isso aqui, porque acho que tem muito a ver com o tema da nossa mesa, ela se apresenta como uma bióloga que não é bióloga, mas finge ser uma, na medida do impossível. A gente continua esse assunto daqui a pouco. O Pedro Paulo Pimenta, ele começou seus estudos no departamento de filosofia na USP, e depois ele se tornou professor de História da Filosofia Moderna, também na USP, e hoje ele é livre docente lá. Ele publicou muitos livros e artigos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e traduziu também muita gente, como o Hume, o Diderot, o D'Alembert, o Condillac, e ele se dedica muito aos estudos sobre as relações entre a filosofia e a história natural no século XVIII e XIX. E ele traduziu esse livro aqui, que eu faço questão de mostrar, porque ele é incrível, essa edição aqui, A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que saiu pela editora Ubu. E já que eu estou fazendo essa apresentação, que também eu estou trazendo um pouquinho da voz deles mesmos para apresentar eles, nesse livro Vozes Vegetais, que também saiu pela Ubu, o Pedro faz uma apresentação de si mesmo em que ele fala sobre a vegetalização dele. E ele diz assim, vou ler, abre aspas para ler a própria voz do Pedro falando. Confesso francamente, minha vegetalização ainda em curso teve início com os franceses, que fizeram o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde pela primeira vez prestei atenção em árvores, plantas, flores e frutos. Não em uma epifania, mas passeando por lá com a minha filha bebê e depois sozinho lendo um livro quieto. Depois, nas páginas do filósofo Xamã de Diderot, apologista das artes mecânicas, aprendi que o homem é um animal planta, e que tudo que insistimos em separar, como se houvesse gente, bicho e planta, a natureza volta a juntar. No Jardim Botânico de Paris, contemplei em silêncio profundo os fósseis de árvores pré-históricas, já sabendo que a única história que conta é a gravada nas espécies.
Então, feita essa pequena apresentação de cada um dos dois, queria falar também desse livro aqui, que é o Vozes Vegetais, que saiu há pouco tempo pela Albu e que tem um texto do Pedro, e que é um livro muito interessante porque é um dos livros que eu falei, como eu disse que as plantas têm sido o centro de muitas discussões contemporâneas. Esse é um livro que tematiza isso de muitas formas diferentes, dá muitas muitas vozes diferentes falando sobre as vozes das plantas que têm uma voz silenciosa. Acho que vale a pena ler esse livro e explorar todas as possibilidades, desde gente falando, líderes indígenas falando da experiência na floresta amazônica, até textos mais teóricos, filosóficos, como o do próprio Pedro. Então, para começar a conversa de verdade, eu queria ler um trechinho de um filósofo italiano chamado Emanuele Coccia, que escreveu, entre outros livros, A Vida das Plantas, em que ele está citando, na verdade, o Stefano Mancuso, que é um outro, na verdade, esse é biólogo, que escreveu um livro, A Revolução das Plantas, que também saiu pela UBU, e ele está falando, o Emanuele Coccia, sobre as pesquisas do Stefano Mancuso, que começam a entender que as plantas têm uma forma de inteligência. E ele diz, o Emanuele Coccia, é o seguinte: as pesquisas de Stefano Mancuso revolucionaram a própria ideia de inteligência, porque afirmar que as plantas são inteligentes não só significa reconhecer um outro estatuto a esses seres viventes que nos pareciam seres viventes de nível inferior ou, de alguma maneira, menos viventes do que outros. Isso significa também nos obrigar a revolucionar a própria ideia de inteligência. Porque se as plantas são inteligentes, isso quer dizer que a inteligência não tem nada a ver com a presença de um cérebro, não tem nada a ver com a neurociência, nem com a percepção. Mas é algo que investe ou que pode investir o corpo inteiro. Não só um órgão, mas a totalidade da existência corpórea, por exemplo. Então, a partir desse trechinho que eu li, é mais um ponto de partida, assim, um catalisador para a gente começar a conversa. Eu queria que vocês comentassem o que é essa outra percepção da inteligência que a gente pode ter a partir da observação e da convivência com as plantas, tanto do ponto de vista poético, que acho que a Maristela pode falar mais para a gente, quanto do ponto de vista da história natural, sobre como o olhar sobre as plantas mudou a partir do século XVIII. E aí o Pedro pode falar. Se a Maristela quiser começar. Bem, olá a todos, prazer participar dessa mesa, uma discussão tão instigante, né? E agradeço a Biblioteca Mário de Andrade, né, na pessoa da Carol Rodrigues, agradeço a Leda, né? Agradeço a todos que estão presentes aqui, estão assistindo a essa discussão. Bom, as plantas sempre atravessaram, né, a minha vida desde muito cedo, desde criança, e com uma especial incisiva, né, presença. E hoje, né, em meio à pandemia, quer dizer, nessa situação, nesses dias de solidão, né, as plantas têm tido, né, uma importância muito grande, né, no estímulo mesmo da minha sensibilidade. E tenho prestado muita atenção, né, nessas plantas que estão no meu jardim, um pequeno jardim, prestado muita atenção, sobretudo nas plantas nas ervas de cheiro que também dão flores, né, como o manjericão, você tem as flores da cebolinha, da artemisia, do alho poró, então tudo isso, né,
tem sido muito precioso para mim neste momento. E nunca, desde que eu comecei, né, a incursionar nos estudos sobre animais na literatura, eu sempre tive uma certa percepção também das plantas, né, como parte desse universo. E porque a razão, emoção, né, concernem, a meu ver, tanto a humanos quanto aos não humanos, né? São faculdades, né, que se moldam de diferentes formas, né, em vários matizes, de acordo com a espécie, a singularidade, né, de quem a exercita. Então, os viventes, sejam eles animais ou não, né, têm essa potencialidade, né, da percepção, né, quer dizer, fazem o exercício, né, de um tipo de racionalidade que não é necessariamente atrelada à ideia de cérebro, né, e tem essa sensibilidade, né, que se expressa de diferentes formas. Então, e a concepção antropocêntrica, né, de racionalidade, né, predominante na história do pensamento ocidental, né, estabeleceu essa dicotomia, né, quer dizer, estabeleceu esses chamados próprios do humano, e que são excluídos da esfera não humana. E as consequências disso, né, foram muitas. A hierarquização dos viventes, né, quer dizer, e nessa hierarquização dos viventes entra a hierarquização dos animais, né, dos humanos até os animais considerados mais insignificantes, né? E essa hierarquia inclui também, né, outros viventes não humanos, né? Outros viventes não animais, no caso, as plantas. Quer dizer, então, nessa pirâmide hierárquica, acho que as plantas acabam por ocupar a base, ou seja, é a mais longínqua. Quer dizer, não se atribui. Hoje já os estudos de etologia, né, os estudos de comportamento animal, reconhecem a consciência nos animais não humanos, habilidades, assim, uma série, né, de faculdades que antes não eram consideradas. Mas no que diz respeito às plantas, né, ainda há uma recusa, um distanciamento, assim, né, em relação a essas potencialidades que elas têm, né, no âmbito da percepção, da sensibilidade, da inteligência. Então, nós temos aí a razão como medida de uma série de disposições sobre a vida, né? E temos também a ideia de cérebro. Quer dizer, e é muito interessante, né, quando o Stefano Mancuso mostra essa capacidade que as plantas têm, né, de manifestar inteligência, de manifestar uma percepção do mundo, de se transformar. Enfim, é muito fascinante. Isso, na literatura, né,
também entra de diferentes matizes. Hoje são vários os escritores em diversas partes do mundo que enfocam a vida, né, os viventes, sob outras perspectivas que não aquelas cristalizadas por uma visão antropocêntrica do mundo. Né? Eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho disso, né, um pouco mais adiante. Vou passar para o Paulo para ele falar um pouco. Depois nós travamos aí uma discussão, né, em torno dessas questões que são muito complexas, né, e são muito amplas. Cada vez eu descubro mais sobre isso. Para me preparar, né, para essa fala de hoje, para essa discussão de hoje, eu li o texto do Pedro Paulo, foi fascinante para mim, me chamou atenção para uma série de elementos que eu não tinha ainda considerado, né, nas minhas pesquisas sobre animalidade. Fui atrás do Lamarck, né, e vi a importância dele para se pensar essa noção de vida, né, de pensar as ciências da vida sob um outro viés, não é? Essa ênfase, né, que ele dá aos fluidos, ao movimento, não é? Tudo isso adveio, né, da leitura do texto do Pedro. E isso me abriu muito as possibilidades de pensar também a questão do animal, né? A questão das relações entre humanos e não humanos. Legal. Bom, eu queria começar agradecendo também o convite, né, para estar aqui com vocês hoje. E para mim é um prazer muito grande participar desse evento na Biblioteca Mário de Andrade, embora a gente não esteja fazendo presencialmente, mas é a rede da biblioteca, né, com a Maria Esther, de quem eu já conhecia Literatura e Animalidade, que está aqui do meu ladinho, que é um livro instigante, né, muito... um livro muito sugestivo, né, com ideias que são importantes de serem trazidas à tona em toda essa discussão em torno do que é o humano, do limite da humanidade, né, que é, para mim, um pouco o que consiste esse problema todo, né, qual é a importância que se dá ao elemento humano e qual é o limite da humanidade. É importante pensar isso, relativizar em nós mesmos, né, o que existe de humano. A gente, às vezes, pensa... É importante, né? Eu acho que é um método complementar. A gente reconhecer nas coisas não humanas os elementos de organização, de sistematização, se a gente quiser chamar de racionalidade, e também reconhecer em nós que o império da razão, né, ele é mais fraco e ele é mais tênue e mais postiço, eu diria até, do que nós estamos dispostos a conceder à primeira vista. Como a Leda disse, né, eu acho que é legal começar falando um pouquinho da história, né, dessa coisa da relação da planta com o animal. Então, se a gente voltar lá para o século XVIII, para a época do Iluminismo, e até um pouco antes, né, no século XVII, que é o século de Descartes, Bacon, Leibniz, Galileu, né, Galileu também, né, Newton, né, da grande síntese científica moderna, a gente vai ver que nos estudos de história natural existe uma relação hierárquica muito clara entre a planta e o animal. E essa relação, ela é um pouco o espelhamento de uma outra hierarquia, que é aquela que separa o ser humano dos outros animais.
né? Então, o ser humano, ele tem nessa epistemologia, vamos dizer assim, né, nessa maneira de ver o mundo, um lugar muito especial, porque ele é uma criatura híbrida. Ele tem uma animalidade, ele tem uma espiritualidade, né? Ora, isso nos colocaria acima dos outros animais, nos destacaria do mundo animal, né? E na mesma medida em que os animais, por terem isso que é compartilhado pelos humanos, que é essa animalidade, estão acima dos vegetais, né? Então é curioso ver como existem dois elementos aí, né? Em primeiro lugar, duas consequências para a história natural. A primeira dessas consequências é que a planta, ela é concebida como um ser estático, certo? Que não se mexe, não se desloca, não tem movimento e que se especifica, né, indiferentemente no espaço. Enquanto que o animal seria, vamos dizer assim, o portador de um dinamismo próprio, o que significa que todos os estudos de fisiologia vegetal, ou seja, dos fenômenos que constituem a vegetalidade ou a vida nos vegetais, que é uma questão também, na época, saber se os vegetais vivem e se os animais sentem, né? Ou se o que a gente se identifica como vida no vegetal não é uma ilusão e aquilo que a gente identifica como sentimento no animal não é só um reflexo, né? E aí, é claro, nesse esquema todo, a fisiologia animal ela desponta como modelo dos fenômenos vegetais. Então, o que os naturalistas acham? Que a planta é um animal imperfeito, assim como eles acham que o animal não tem a mesma dignidade que o ser humano. Tá certo? Então, a natureza, como disse a Esther, é toda hierarquizada. Ocorre que, ali, um pouco no finalzinho do século XVIII, a turma começa a perceber, estou falando da turma na Europa, né, que existe um elemento no animal que é interessante, que é justamente essa... Ele nos oferece uma imagem de uma ideia difícil para nós, que é a ideia da indiferença. O ser humano, assim como os outros animais, é um bicho inquieto. A gente está sempre... A satisfação de uma paixão, para nós, sempre engendra uma outra paixão a ser satisfeita, né? Ou, como diz o Rousseau, o gozo, para nós, nunca é suficiente. O gozo, ele engendra uma inquietude que não pode ser resolvida nunca. Isso se dá no plano, seja do gozo sexual, do gozo nos objetos, no consumo, nas relações, etc, etc. Então, a gente sempre quer alguma coisa que nos falta, né? E o vegetal, ele oferece uma imagem de um tipo de vida, né? Uma espécie de vida em que tudo aquilo que é necessário é dado, né? Mais ainda do que no animal. O animal ele não multiplica as suas necessidades, mas ele tem uma insatisfação constante e renovada. O vegetal ele oferece para nós essa imagem de uma vida plácida, tranquila, indiferente às paixões, como se o vegetal não fosse o portador de nenhuma paixão, né? Aí eu não sei se é mesmo, mas enfim, é o jeito que se pensar. E aí, aos poucos, o que vai acontecer é que essa questão moral, é uma questão de cunho ético, moral, né? Ela vai entrar na ciência natural e vai produzir resultados muito interessantes, porque aí a gente vai chegar no começo do século XIX, depois do Lamarck, do Cuvier, né? E na beiradinha do Darwin, tem um grande naturalista inglês, que é o Richard Owen. Tem a estátua dele no Museu de História Natural em Londres. Foi ele que fundou o museu. O Owen era paleontólogo, mas ele tinha uma ideia estranha, muito inteligente, que era o seguinte: o animal, incluindo o ser humano, é um bicho, né, que tem duas dimensões. Uma dimensão indiferente, que é a da sua especificação, essa é a nossa dimensão anatômico-fisiológica. Então, vamos dizer assim, os animais eles variam a sua estrutura independentemente do que acontece ao redor deles, e ele tem uma dimensão que é da sua relação com o mundo externo, que é a que produz ansiedade, a inquietude, e que vai produzir, portanto, as transformações na estrutura do animal, né? Então, essa combinação, né, ela é interessante porque o que vai acontecer, se a gente abrir a origem das espécies no Darwin,
que é nosso aliado nessa questão, como em tantas outras, né? Eu acho, a gente vai perceber que a planta ela virou o esquema da animalidade. É curioso, porque na origem das espécies fala-se muito mais de plantas do que de animais. Então, onde você vai perceber, de fato, que a natureza é dinâmica, que ela tem variação, que ela multiplica as suas formas de existência? Na vida vegetal. Então, inverte-se o jogo. Ora, me parece, pelo que o Esther falou, e aí eu acho que eu não teria como nada acrescentar, né? Não teria como dizer isso de maneira mais prístina do que ela. Me parece que o que acontece aí é que a gente tem hoje um problema que é de não ter absorvido essa lição, né, do esquema do vegetal, do que implica o vegetal para nós que somos criaturas animais. Isso porque a gente continua pensando que, pelo fato de ter um cérebro e raciocinar, nós somos o cume, né, o auge da criação, e que toda a natureza estaria ao nosso dispor. Salvo engano, as evidências empíricas atuais abundantes indicam que não é bem assim. Seguindo aqui, então, eu queria fazer uma pergunta para a Maristéria especificamente, também a partir do que vocês mesmos falaram agora, mas também lendo alguns dos seus livros, Maristéria, eu reparei que você parece ter uma fascinação por um vocabulário da botânica, da biologia, que eu também tenho. Eu, como leitora de literatura, também tenho. Eu mesmo lendo Origem das Espécies, de que o Pedro acabou de falar, muitas vezes eu lia quase fruindo como se estivesse lendo um livro de literatura por causa desse vocabulário. Eu acho esse vocabulário fascinante, acho que tem alguma coisa ali que instiga um outro tipo de olhar para o mundo, que é muito poético. Eu sinto isso e eu percebi lendo os seus livros que você também sente. Então, por exemplo, eu vou citar um trecho que, na verdade, é inédito, porque eu tive acesso ao livro, mas ele ainda não foi lançado, do Pequena Enciclopédia dos Seres Comuns. Você vai descrevendo várias formas de vida, tanto os animais quanto as plantas, e você diz, por exemplo, aqui eu anotei porque achei bonito: folhas simples, inteiras, opostas, cruzadas, glabras e cartáceas, com ápice acuminado. Isso poderia estar no manual de botânica, mas está no livro que pode ser considerado de poesia, se é que a gente pode lidar com essas categorias. Mas, enfim, eu acho que você poderia comentar um pouco sobre isso, sobre esse vocabulário, sobre esses termos, e por que eles instigam a gente, o que tem aí de tão poético, de tão interessante para ser explorado do ponto de vista da palavra mesmo. Pois é, eu sempre tive um grande apreço por verbetes de enciclopédia. E cheguei a estudar um pouco, né, as classificações, né, as enciclopédias, os dicionários, e me encantam esses verbetes de botânica, especialmente. Os de zoologia também, né, mas os de botânica, sobretudo, como você disse, pelo vocabulário. E nesse livro, A Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, eu tentei incorporar um pouco, né, dessa linguagem, não é, até parodiando-a, e buscando também referências nas antigas enciclopédias da natureza. Né? E lá encontrei elementos incríveis, né, para incorporar no meu livro. Assim, uma maneira particular de descrição que me fascinou. Então, eu busquei conjugar, né, essas descrições científicas presentes em livros de botânica, em livros de zoologia, com esses voos da imaginação que eu identifiquei, né, nas antigas enciclopédias da natureza e, é claro,
os voos da minha própria imaginação, né? Porque eu interferi também, né, nessas descrições e as moldei segundo outras possibilidades ou impossibilidades. Né, que a personagem Zenóbia, que é bióloga, especializada em botânica, e escreveu um pequeno estudo sobre orquídeas. Até me lembrei da sua mãe, a Noemi Jaffe, que tem um livro sobre as orquídeas. Né? A Noemi incursiona também nesse universo das plantas, de uma forma muito criativa. E a Zenóbia também tem um especial interesse pelas plantas medicinais. Né? Tanto que há um anexo, né, um livro com as listas de Zenóbia. Então, há, por exemplo, uma lista, são listas sonoras, né, de temperos e ervas de cheiro, de ervas daninhas, né, e orquídeas e bromélias. E no caso das orquídeas e bromélias, a lista é com os nomes científicos, porque tem uma sonoridade impressionante, né? E eu creio que para os propósitos poéticos, esses nomes acabam por ser uma matéria-prima formidável. Então, no livro de Zenóbia, eu já me detive, né, nesse vocabulário, tanto que há uma parte que eu falo assim, no Jardim de Zenóbia havia Alpínia sessilis, Ascânia sativa, Rosa canina, né, e por aí vai. Depois ela fala que não havia, nos canteiros de uma determinada casa, não havia rosas, crisântemos, nem alpíneas, né, mas só as ervas daninhas, né, que iam da serralha ao capim, pé de galinha. Então, todos esses termos, né, da botânica, de alguma forma, entram nesse trabalho poético-ficcional. E, no caso da pequena enciclopédia, isso se dá na forma de verbetes. Inclusive, os nomes dos seres catalogados são acompanhados pelos nomes científicos. Né? São os nomes comuns, esses nomes comuns seguem um critério, né? São todos, o grupo das Marias, o grupo dos Joões, das viúvas e viuvinhas, e dos híbridos, né? Mas híbridos não necessariamente pela mistura de animais, de plantas, nada disso, mas híbridos pelos nomes também. Né? Então, aí vem a mistura de planta e animal. Né? Em alguns desses híbridos, nós temos essa junção. E eu tento explorar isso de uma forma, vamos dizer, muitas vezes irônica. Né? Aproveitando essa resposta da Marister, o que eu queria perguntar para o Pedro é do ponto de vista histórico. No século XVIII, XIX, essas especialidades do biólogo, que aliás é uma ciência que começou no século XIX como biologia, né? Do biólogo, do filósofo, isso era muito mais híbrido, muito mais misturado do que costuma ser hoje. Eu acho que hoje a gente está começando a voltar um pouco a essa amplificação das especialidades, digamos assim. Tanto a gente acabou de ouvir a Marister que está falando exatamente disso, de se aproveitar das enciclopédias, dos manuais de botânica para escrever poesia. Eu queria que o Pedro comentasse um pouco sobre isso, sobre como isso se dava no século XVIII, XIX, essa hibridez entre as especializações. Olha, eu achei muito legal isso, né? Você ter bolado essa pergunta, né?
porque justamente a fala da Marister termina com a questão da hibridização, que é um dos fenômenos ilustrativos de que a forma, contrariamente ao que muitas pessoas costumavam ou costumam pensar, ela não é uma coisa fixa, né? Às vezes a gente tem uma concepção arquitetônica de forma. O Rancière fala isso, né? Filósofo francês. Olha, as pessoas às vezes pensam que o ser vivo ele é um artefato, né? Que ele tem uma organização sistemática perfeita, como se a natureza fosse um artista, né? Ora, se a natureza é um artista, então é um artista que não liga muito para o acabamento dos seus produtos, né? Porque a gente vê que, ainda bem, né? As coisas no domínio do que escapa ao controle humano, elas se resolvem sem a nossa interferência e elas vão vivendo e está tudo certo, né? A extinção de uma espécie é uma angústia muito nossa, né? Eu tenho a impressão de que outros seres naturais não têm essa angústia. Agora, se a gente pensar, então, né? Então, você veja, eu estou falando de um assunto que é um assunto de teoria biológica e, no entanto, eu venho da filosofia. Você disse que, de fato, né? Eu diria, da segunda metade do século XX para cá, essa coisa de cruzar de novo a filosofia com a biologia vem ficando cada vez mais instigante, mais interessante, né? O que implica, inclusive, que os filósofos voltem a ler os clássicos do pensamento científico e também as coisas não tão clássicas assim, mas muito legais, que foram produzidas em épocas passadas e que vêm sendo produzidas atualmente. Então, quer dizer, você tem que, para que essa hibridização ela possa acontecer, o filósofo tem que se abrir e a pessoa que está do lado da ciência também, né? Tem que ter uma disposição. E aí eu acho que, de fato, um trabalho como o da Marister é o lugar por excelência para essa hibridização acontecer, porque aí ela consegue espelhar esse processo também no plano da linguagem, né? Então, no uso dos signos. E agora, se a gente voltasse lá para a época em que essa história toda começou, a gente via que, bom, o cara que estuda a natureza, ele tem que ter cabeça de filósofo e ele tem que ser literato também, né? Ele tem que ter preocupação antropológica e ele tem que conhecer física, né? Por quê? Ora, porque, no fundo, quando a gente olha para o mundo que está diante de nós, para esse mundão aí, da nossa experiência, ele é um mundo que vai se expandindo infinitamente, né? Onde as coisas vão se renovando e vão se desdobrando e vão se redobrando umas sobre as outras, de maneira que o conhecimento ele não pode ter um caráter estático, a não ser que ele seja uma traição desse dinamismo perpétuo das coisas, né? Então, para a gente falar sobre isso e para a gente chegar em concepções mais interessantes do que seria a humanidade, esses nomes todos, animal, planta, bicho, gente, né? A gente precisa da filosofia, precisa da literatura e precisa de todas as ciências, né? Porque então tem que ser uma coisa que tenha um trânsito. Eu não estou propondo uma grande síntese, não é uma coisa assim meio ingênua, mas você tem que ter o trânsito entre esses saberes, entre essas constituições, né? Porque senão a gente corre o risco de chegar numa coisa tão estática quanto que existia antes. Então, por exemplo, de dizer, não, olha, as plantas, na verdade, elas têm uma racionalidade como a nossa, ou melhor que a nossa, ou pior que a nossa. Aí é simplesmente você jogar um atributo nosso para elas, um problema nosso, né? Até onde eu sei, a nossa razão é um problema, né? Ela resolve muitas coisas, ela é muito interessante. É por isso que a gente está aqui falando, né? Porque o bicho racional, ele fala. Essa é a definição, né? Agora, e quem não fala? Qual é o saber de quem não fala? Esse é mais difícil de a gente entender, né? Aquele bicho que fica silencioso ali, que tem a linguagem dele, que não se adequa, que não concede, né, essa adequação à nossa discursividade. Então,
a turma lá na época, pessoal, né, no século XVIII e no século XIX, tinha essa cabeça aberta, né? Eu acho que no século XXI a gente está começando a perceber que a nossa perspectiva é mais fechada do que a gente estava pensando que ela era. Então, está na hora de abrir a cabeça, né? Uhum. Sim. Não, eu fico pensando, Pedro, no Montaigne, em pleno século XVI, que já chamava atenção para essas questões, né? E era tido como fantasioso, como... Exato, exato. E todas, não todas, mas muitas das considerações feitas por ele sobre razão, formas de racionalidade, sobre outros animais. Quer dizer, várias dessas considerações hoje já têm amparo científico. Né? Ou Exato. seja, ele é um precursor desse pensamento contemporâneo, né, sobre a vida, sobre os viventes, sobre as nossas relações, né, com a natureza. É impressionante. Exato, não. E aí eu acho que... isso que você falou também, né? Eu acho que esse campo de reflexão se insere, né, numa esfera transdisciplinar. Não há como lidar mais, né, com essa noção de humano, de não humano, de transhumano, de pós-humano, de humanidade, de humanismo, de animalidade, de não animalidade. Não há mais como lidar com essas questões sem considerar uma constelação de saberes, né, em diferentes campos do conhecimento, né? E também da literatura, das artes, aí é o mais da importante, né? antropologia. Enfim, é cada vez mais inevitável que transitemos, né, em vários campos para poder lidar com todo esse repertório. Eu concordo com você. Aí eu acho que essa coisa de transitar entre os saberes, a hibridização, se a gente for tomar o modelo darwiniano da hibridização, que é um lindo modelo, ele é um modelo do conflito. A hibridização ela não é um processo pacífico, porque também o que é interessante hoje é que as alianças entre as disciplinas elas têm que ser feitas, mas elas têm que ser feitas sem a ilusão de que a gente está colaborando uns com os outros, a gente está disputando, né? Tem campos de disputa, tem coisas que estão em disputa e tem programas que vão se desenhando aí, né? Que são programas conflitantes, mas eles estão num domínio de reflexão que é um domínio crítico. Isso que é importante. Isso é um domínio de revisão das pretensões que durante, vamos dizer aí, o século XX e o começo do século XXI passaram inquestionadas, né? De que o progresso tecnológico resolveria todos os nossos problemas e a gente estaria indo por uma via ou por outra, vermelha ou azul, vamos dizer assim, né? Para o melhor dos mundos possíveis. Ora, eu acho que é chegado o momento de reconhecer que a natureza da qual nós fazemos parte integralmente é o lugar de conflito. Então, vamos lá abraçar esse conflito, né? Sim. Maria Esther, você falou do Montaigne. Eu queria voltar ainda mais no tempo, bem mais, e falar vou falar o nome dela errado, provavelmente, Hildegard von Bingen, a monja beneditina que nasceu no finalzinho do ano 1000, e que foi uma inspiração muito grande para você, eu sei. Você escreveu no livro das Sutilezas vários verbetes inspirados nela, e eu, por sua causa, lendo o seu livro, fui também atrás dela. Eu nunca tinha ido ler diretamente a Hildegard e fiquei completamente apaixonada também.
E ela é, aliás, uma dessas que é tudo ao mesmo tempo. A hibridez, você vai ver o verbete de Wikipedia dela, compositora, teóloga, naturalista, médica, monja, enfim, todas as coisas ao mesmo tempo, que é uma coisa muito comum da época também. Enfim, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com os textos dela, contasse um pouco sobre ela, sobre como ela te inspirou. Sim, já faz alguns anos que eu tenho me detido na obra de Hildegard von Bingen, né, que eu chamo de Hildegarda. Porque realmente foi uma figura excepcional, né, em pleno século XII, né, e escreveu livros fundamentais, né, que foram precursores para uma série de ciências mesmo, modernas, né, contemporâneas. Ela foi uma precursora da homeopatia, por exemplo. Né? Ela foi uma médica naquele contexto e se valia para elaborar suas receitas e os seus remédios, né, de todo um conjunto de plantas, de ervas que cultivava. Né? Que ela cultivava, estudava e chegou a escrever uma enciclopédia, uma espécie de enciclopédia de animais, plantas, só que a taxonomia medieval era bem diferente. Né? Então, ela dividiu em plantas, aves, peixes, animais são os mamíferos, né? Animais, depois pedras, ou seja, e todos esses livros que compõem o grande livro, que se chama Física, né, que é essa enciclopédia, ela descreve esses seres, mas com propósitos médicos também, né, de extrair os benefícios de determinadas ervas para determinadas doenças. Né? Então, foi uma das primeiras enciclopédias, né, desse tipo que existiram. E comecei a tentar traduzir um pouco criativamente, um pouco não, né? Traduzir criativamente esses verbetes. Do inglês, ela escreveu em latim. Ela escreveu todos os livros dela em latim. Né? Então, ela tem esse livro, ela tem 2 livros sobre natureza, e ela chamava as propriedades da natureza de sutilezas, né? Sutilezas das coisas criadas, e fez uma série de receitas, né? E um livro só de receitas com essas plantas. Então, foi uma figura realmente fabulosa e me deu muitos elementos para poder criar alguma coisa também. Né? Eu comecei peguei esses livros, essas traduções do francês, do inglês, mas achei difícil, porque às vezes o nome de uma planta daquela época eu não conseguia achar a correspondente, né, em português. E aí, então, eu falei, eu vou reinventar essas coisas. Né? Eu vou pegar os verbetes de plantas mais conhecidas, né, e recriar, inclusive trabalhando a linguagem, né, com associações sonoras, né, as imagens. Então, foi o que disso resultou essa seção do livro das sutilezas, né, que é o Hildegarten, que é o jardim, né, de Hildegard, que existe em Bingen. Eu estive lá várias vezes para pesquisar sobre ela, porque ela deve fazer parte de um dos meus próximos livros. Então, eu tenho
pesquisado com muita paixão, né, a obra da Hildegard, porque não é só né, das enciclopédias naturais, na sua medicina, ela criou uma língua, né, uma língua fictícia, ela escreveu sobre teologia, ela escreveu sobre tudo. Né? Ela correspondeu com todas as figuras importantes do tempo e, além do mais, era pintora, ela artista e compositora de música. Deixou um monte de composições. Né? É uma figura fascinante. E ela, então, entrou nesse livro a partir dos verbetes de plantas medicinais. Né? E até já selecionei mais algumas para continuar esse trabalho. E que bom que você se apaixonou pela Hildegard, Leda. Ela realmente é uma figura fascinante. Completamente apaixonada. Fiquei, na verdade, eu fiz uma coisa muito parecida com o que você está falando que você fez. Eu encontrei uma edição na internet mesmo em espanhol e comecei a ler e comecei a eu mesma traduzir, porque é o que eu estava dizendo sobre essa fascinação com esse vocabulário, com essa forma de descrever a natureza, que é muito, eu acho que para quem lê poesia, é muito rica, é muito estimulante. Fiquei traduzindo um monte de coisa dela, de fascinação, assim, pela forma como ela vai construindo as descrições das plantas, principalmente, mas dos animais também, dos peixes. Eu sou louca por baleias, fiquei lendo como ela fala das baleias. São histórias também dessas percepções que ela tem. Ela nunca viu o mar. Corvo. Desculpa, eu interrompi. Não, Desculpa. fala. Não, até o corvo, ela fala das habilidades linguísticas do corvo, coisa que o Edgar Allan Poe depois vai aproveitar, né, com esses anos. E hoje nós sabemos que realmente o corvo tem essa facilidade de imitar a linguagem humana, né, e ela já explorou isso no dos verbetes. Né? Eu li que uma descoberta que ela fez, uma descoberta que foi feita recentemente, nos anos 70, se não me engano, sobre as baleias, que elas se alimentam no solo do mar, lá no fundo, e depois elas cospem uma espuma. Ninguém sabia disso. E descobriram agora, e ela, na verdade, já tinha dito isso nesse livro Física. E ela nunca viu o mar, então como que ela sabia disso? Nunca pesquisou assim em loco, né, esses bichos todos. Impressionante. E ela era visionária, né? Ela tinha visões e descrevia suas visões. E são 3 livros de visões. Em todas elas aparecem, né, todos os elementos da natureza, todos. E ela criou uma espécie de conceito, né, que atravessa a sua obra, o seu pensamento, que é o conceito de viríditas, né, que a gente poderia chamar de verdor, que é a vitalidade verde, né, que seria relacionada à seiva, e que no humano estaria para o vigor, para a alma, ou seja, ela trabalhou muito também a noção do orvalho, né, como o frescor da vida, né, a força, enfim, era uma articulação, né, muito criativa entre a natureza, né, e os aspectos humanos. Enfim. A outra coisa, só para completar, claro, é que ela sempre associava as plantas aos humores. Né? Então, ela sempre começa a descrever uma planta dizendo que a planta é quente, é fria, né? Ou se ela... Exatamente porque ela
tem como referência aquela antiga teoria dos humores, né? Do melancólico, do colérico, né? Do fleumático, do sanguíneo, e tudo isso relacionado com as plantas. Quer dizer, cada planta, né, pelas suas propriedades, serve para determinado tipo de humor, né? Também. É coisa muito interessante. Vou parar de falar sobre ela, senão eu não paro. Vou parar, porque senão eu não paro. Vou fazer uma pergunta para o Pedro, então. Aproveitando que você está falando do humor, até do humor das plantas, que as plantas elas estão em silêncio, mas elas, se você convive com elas, muita coisa é percebida sem ser através da palavra. E o texto do Pedro se chama justamente, o texto que está no livro Vozes Vegetais, se chama justamente A Voz do Silêncio. Então eu queria devolver para o Pedro, na verdade, uma pergunta que está no finalzinho do texto dele. 2 perguntas. As perguntas, ele provavelmente não vai responder, porque são perguntas que não são para terem uma resposta, mas acho que ele pode comentar. Como pensar como um outro se esse permanece opaco à nossa penetração? E como nos transpor para a pele de um animal ou para a folha de um vegetal e fingir-nos à vontade em algo alheio e estranho ao nosso desejo? Pois é, né? São 2 questões. Você, enfim, né? Está dificultando as coisas para mim, mas eu te agradeço por isso, né? Que uma vida sem dificuldades ela não tem graça. Então é uma questão, né? Porque veja, Leda, a gente, eu acho que a ideia de abertura que está permeando toda a nossa discussão, né, ela é uma ideia que passa muito pela inventividade e por um trabalho da imaginação, né? Por isso que eu acho que o melhor lugar para colocar essas questões e para ver quais são as implicações que elas têm, a dimensão, para medir, né, qual é o tamanho dessas questões, para ver onde elas levam, é de fato a literatura, né? Porque a literatura ela parece ter em relação à filosofia ou antropologia ou às ciências em geral uma vantagem que é o de se reconhecer como sendo o produto de uma inventividade constante, né? Então, todos nós aqui e muitas das pessoas que vão nos assistir são pessoas que leem, que gostam de poesia e que reconhecem na imaginação o órgão, né, da produção do sentido. É aí que está a produção do sentido. Então, essas questões que eu coloquei um pouco retoricamente no final do meu texto, né, eu acho que elas são questões interessantes porque elas colocam um problema, né, que é o problema de uma pretensa ontologia das coisas, né? Você querer dar para você dá para os processos da experiência o caráter de uma realidade que pode ser decifrada integralmente. Eu acho que isso é uma coisa válida, mas ela é equivocada se a gente pensar que isso vai resolver o problema de que se trata, porque se você simplesmente trocar de ponto de vista e disser que os pontos de vista se multiplicaram, por exemplo, que é uma postura válida que tem sido proposta na antropologia brasileira, o que você está fazendo é trocar uma roupagem tradicional e inventando uma nova tradição. E o que eu estava querendo pensar no texto era justamente como é que a gente vai deixar as questões nos incomodarem sem a gente absorvê-las numa tradição, sem colocar o vegetal, sem dar ao vegetal a mesma estatura que o humano tem hoje, ou que o animal possa vir a ter, né? Então, esse silêncio, ele é um silêncio que eu acho intrigante quando a gente convive com animal e com planta, né? A gente percebe que tem um desafio ali para nós, porque ele nos convida também
a pensar a natureza da nossa linguagem, né? Porque, como a Marister disse aí, Leta, o corvo, né? Ele tem uma linguagem própria, mas não é a nossa discursividade. Esse nosso jeito insistente de fazer as coisas, que é de pegar as imagens e depurá-las em palavras, né, para ver se a gente consegue chegar numa outra imagem nova, é um jeito só nosso, é uma metafísica específica nossa, quer dizer, é uma característica da nossa espécie, né? Então, a literatura é especificamente humana, né? Isso quer dizer o quê? Que ela é relativamente humana. Quer dizer, ela tem um ponto de vista de uma relatividade que é humana, porque o jeito que a gente olha para as coisas é um jeito que é construído, que é refeito, que é destruído, que é reerguido entre nós humanos, né? Do jeito que os humanos gostam de se definir e que muda, tá certo? Então, tudo bem. Tem modelos de humanidade que são conflitantes e que podem ter convergência, mas eles são sempre modelos de humanidade. Então, o que o silêncio põe para nós? Tá certo? Então, um sujeito que está executando uma peça musical, né, ele pode ter essa inquietação de preencher o silêncio sempre com as notas, então você pode formar uma barreira musical, ou você pode deixar as notas respirarem. Aí você vai entender que a execução de uma peça musical, que você tem na sua cabeça, ou que está numa partitura, ou que está sendo improvisada no momento, ela tem que incluir o silêncio como um elemento da articulação do sentido, né? Então, também para a gente desarticular um pouco o nosso sentido, a gente tem que aprender a ser mais mudo, né? Talvez. Ou seja, de questionar, né, qual é o valor dessa nossa racionalidade tão própria, né? Que continua tendo pretensões universais, que continua querendo abarcar os outros seres, etc, 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 né? O jeito que eu encontrei de responder a essa questão no texto que você mencionou aí, tão gentilmente, mais de uma vez, né? E que a Esther mencionou também, eu fico muito lisonjeado, né? A vaidade é uma paixão do ser humano que é uma paixão, né, que fica lá, né? É difícil de abrir mão dela. O jeito que eu encontrei de enfrentar essa questão no texto foi não só tematizá-la, mas também silenciar logo, porque é um texto curto, né? Então, quando a gente lê um poema, por exemplo, o poema ele oferece a oportunidade de a gente refletir sobre uma unidade, né? Uma unidade que se apresenta enquanto tal e que não requer uma continuação, né? E eu acho que eu estou pensando isso um pouco, né? Para também a gente ver como esses modelos eles transitam de uma forma de reflexão para outra, né? Porque aí também, né? Veja, então se a gente pensar, vou te dar só um exemplo, se a gente pensar no que está acontecendo atualmente nessa situação de crise, que é uma crise biológica, política, sanitária, ela tem diversos aspectos e é em escala mundial, né? Ela é uma crise tipicamente humana, num certo sentido, porque ela se recusa a ir embora. A gente gosta que as coisas permaneçam. A gente gosta de ficar tecendo e desfazendo e tecendo novamente a mesma trama, não é? Então, para nós, eu vou colocar nós. Embora a gente tenha idades muito diferentes, eu e você, por exemplo, ou a Carolina, ou Samuel, ou Esther, somos todas pessoas que viveram no mundo no pós-guerra. Mas essa guerra, que é referida no pós, ela continua moldando o nosso mundo. A Segunda Guerra Mundial não acabou, a gente faz questão de não resolvê-la. Porque é o modo humano de tratar as coisas, de preencher o silêncio com o ruído, com a voz, né? De insistir em dar à experiência histórica uma continuidade que ela não tem, porque enquanto a Segunda Guerra Mundial não acabou, novos mundos foram surgindo, tá certo? E enquanto a gente insiste em tratar a crise como sendo uma crise, a gente não vê
as coisas que acontecem quando essa nova situação se instaura. Então, a gente já tem uma categoria pronta de antemão, que é a categoria de crise, que é uma categoria médica, inclusive, né? Os economistas gostam bastante dessa categoria, porque, inclusive, a economia é uma ciência médica, no fundo. Então, você tem esses, vamos dizer assim, a força e a violência, né, com que as coisas vão se colocando, ela fica um pouco subjugada nesse ruído e nessa discursividade contínua, né? Nessa tentativa contínua de impor um sentido às coisas. E aí me parece que essa reflexão sobre o vegetal e sobre o animal, porque quando a gente está falando sobre o vegetal, a gente está falando sobre o animal, e quando a gente está falando sobre o animal, a gente está contestando o humano, né? Então, tudo isso passa por silenciar, passa por rever os métodos de improvisação e de constituição do sentido, tá certo? Que tipo de sonoridade que a gente vai querer criar, né? E, então, quando a gente fica falando na crise sanitária, crise política, crise biológica, a gente não percebe, muitas vezes, outras coisas que estão acontecendo enquanto essa categoria da crise impera, certo? Então, enquanto o mundo não voltar ao normal, bom, tem coisas que você vai ter que ver se você quer que voltem ao normal ou não. Eu tenho um catálogo das que eu não quero que voltem ao normal e tenho certeza que milhões e milhões de outros indivíduos humanos também têm os seus catálogos próprios. Não coincidem. Então, é bom que esses catálogos não coincidam mesmo, porque as nossas aspirações elas são só parcialmente convergentes, né? Como, por exemplo, as dos animais, as das plantas, etc, etc. Enfim, eu não sei se né? Eu não respondi as duas questões que eu mesmo coloquei, que você retomou, mas acho que foram considerações que a sua sagacidade instigou. Agora, essa questão que você deixa, né, no final do seu texto é a questão que nós todos nos fazemos, né? Quer dizer, essa pergunta que todos nos fazemos. Que existem saberes científicos, saberes empíricos sobre os animais, sobre as plantas, né? Agora, existem também essas pesquisas de neurociência, etc., mas nós não sabemos exatamente o que se passa ali dentro daquela esfera íntima, sabe, do animal, da planta, assim, o que de fato aquela planta sente, aquele animal sente, como ele me vê, como ele vê o mundo, que saberes que eles têm, né, sobre o mundo. Quer dizer, aí entra o exercício de imaginação e de empatia, né? Que é esse movimento esse esforço, né? De entrar na pele do outro, de tentar se imaginar, né, naquele corpo, naquela mente, naquela sensibilidade, e tentar extrair daquilo algo que não é da ordem da razão, né? Quer dizer, e essa maneira de capturar alguma coisa dessa esfera íntima passa pelos sentidos, né? Interessante que o John Coetzee, né, no livro A Vida dos Animais, ele trata disso, ele fala assim que os poetas nos ensinam mais do que sabem, graças a essa potencialidade que tem de entrar numa outra esfera, né? De imaginar, de sentir e de traduzir essa experiência em palavras humanas. Porque é um processo de tradução, né? É um processo de tradução. Interessante que você menciona no seu artigo, Pedro, a Elisabeth de Fontenay, né, sobre o silêncio, né, dos bichos. Né? E ela escreveu um outro, um ensaio curtinho, né, exatamente traduzir
a fala dos bichos. Está com ele aqui, ó. Ah, que legal. Então, ela fala dessa... ela reconhece, né, a linguagem, né, dos não-humanos, mas essa linguagem ela se manifesta de diferentes maneiras, até pelo silêncio, né, por um gesto, o Dominique Lestel, né, um filósofo e etólogo francês, que escreveu um livro chamado As Origens Animais da Cultura, depois se deteve nos estudos de linguagem animal, né? E ele fez um estudo, por exemplo, das linguagens, os cantos dos pássaros, a linguagem dos golfinhos, a linguagem das baleias, a linguagem dos símios, né? E chegou a conclusões assim impressionantes, até dialetos eles têm, né? Quer dizer, dependendo da região onde vivem, né? Do grupo a que pertencem, eles desenvolvem variações, né, de uma mesma linguagem. Então, você pode falar em dialetos. Perfeito. Animais também. Isso é impressionante. E existe até um campo de estudos, né, criado há muitos anos pelo aquele Thomas Sebeok, que é a zoosemiótica, que hoje está avançadíssima, né? Avançadíssima, exatamente em função dessas pesquisas sobre as linguagens animais, as vocalizações, né? E há um outro livro também que eu acho incrível, mas esse é mais voltado para a música, né? Mas considera esses elementos todos, que é a Grande Orquestra da Natureza, do Bernie Krause. Sim, sim, é muito legal. É muito legal. E ele também entra essas variantes linguísticas, sonoras, né, de vários, não necessariamente linguísticas, mas sonoras, né, das vocalizações animais. Então, é um universo muito fascinante. Olha, só para acrescentar, eu diria o seguinte, que se tudo der certo, a gente vai chegar no momento em que a gente vai descobrir que a nossa linguagem é mais parecida com a deles do que a gente pensa e a deles é menos parecida com a nossa do que a gente quer. Isso mesmo, Pedro. Aí vai ser uma espécie de pensar uma convergência com uma diferença radical. Aí a gente chega num ponto interessante. Então, vou fazer uma pergunta para os dois, para finalizar, e vocês podem comentar da forma que for, mesmo como uma conversa, talvez, que também eu estou roubando perguntas dos textos, em vez de criar perguntas próprias, estou me apropriando, faltou originalidade. São algumas perguntas que estão na abertura do livro Vozes Vegetais, que eu achei bonitas as perguntas e achei instigantes, e achei que vale a pena a gente retomar as duas aqui. Também, como eu falei para o Pedro na pergunta anterior, não necessariamente para responder, mas para ver o que é que surge a partir daí. Na abertura, eu não sei quem escreveu, é uma abertura editorial, diz assim: serão as plantas um guia para desconfundir o relógio com o tempo, o progresso com o crescimento? E depois, quem domestica quem? Que acho que tem a ver com algumas coisas que o Pedro estava comentando agora há pouco. Então, eu aberto aqui para vocês comentarem isso. Eu posso falar e a Esther arremata, né? Encerra o evento. Acho que é mais... Enfim. Eu acho interessante isso, né? Porque quem domestica quem, né? E o que é isso de domesticar? O que é ser selvagem,
né? Tem uma dimensão nessa palavra selvagem que é boa, né? Que é o seguinte: o que é selvagem é o que não é civilizado, e o que é civilizado é o que é regrado, né? Regrado. Então, uma sociedade civilizada é uma sociedade que tem uma constituição política, e todo mundo obedece a essa constituição. Uma sociedade selvagem é uma sociedade onde as pessoas são livres para fazer o que elas bem entendem, né? Esse é um dos sentidos. Então, a domesticação é a inserção numa sociedade civilizada? Parece que sim, porque, ao que tudo indica aí, arqueologicamente, os processos de domesticação, eles são processos que se dão quando os seres humanos começam a impor as suas regras ao mundo natural de um jeito contundente, né? Vamos dizer assim, com uma veemência que não existia antes. Isso é um fenômeno histórico, né? Então, tem diversas formas de organização social que são civilizadas, né? Agora, então, o que está por trás do processo de domesticação? Eu acho que duas ideias muito importantes e muito valiosas para nós atualmente. A primeira, a domesticação, ela é o resultado, ela é um processo de imposição de valores, ou seja, uma espécie impõe os seus valores à outra. O cachorro, ele não aprende a falar, ele não chega a esse ponto, ele não se dobra a nós. O cavalo, o cachorro, o porco, esses bichos todos que a gente toma como animais domésticos, a galinha, ele não chega a esse ponto, nenhum deles. Mas eles aceitam certas regras que nós impomos a eles a tal ponto que eles vêm coevoluindo conosco, né? Uhum. Mas a partir de uma situação que foi originalmente uma situação política, em que nós começamos a impor os valores da nossa espécie a esses animais. Dito isso, não é? Quando nós fazemos isso, aí volta o Darwin, né? Quando nós escravizamos os animais, quando nós impomos os nossos valores a eles, o que acontece também é que nós nos submetemos aos termos em que esse condicionamento pode se dar. E, portanto, nós somos também moldados por eles, não é? Isso o Darwin fala lá no capítulo do instinto sobre as formigas escravizadoras. Quando você separa a parte da espécie que é o senhor da parte que é o escravo sobrevive e o senhor morre, porque o senhor não consegue fazer nada sem o escravo. Então, é também a dialética do senhor escravo da fenomenologia do espírito do Hegel, né? Quando você tira o escravo, o senhor perece. Essa é uma lição social importante, inclusive, para o país em que nós vivemos, certo? Uhum. Bom, ironias à parte, o segundo aspecto, então, esse é um aspecto da domesticação, né? E aí, quando a gente vê nos outros estudos que vêm sendo feitos no domínio da biologia evolutiva e um pouco na antropologia histórica e econômica sobre domesticação, a gente vai ver que com os vegetais não acontece outra coisa, a tal ponto que algumas colegas minhas na antropologia vêm desenvolvendo a hipótese das espécies colaboradoras e das espécies refratárias no mundo dos vegetais à ação humana. Então, por exemplo, o trigo. O trigo é uma espécie colaboradora da nossa ação predatória de outras espécies, porque o trigo ele se adapta bem aos imperativos da civilização humana e pauta, inclusive, muitas dimensões dessa civilização, como, por exemplo, a dimensão urbana da nossa vida. Tá certo? Então, o trigo é uma espécie que nos ajuda a destruir outras espécies e triunfa conosco nesse processo, que é um processo de evolução, certo? Que passa pela destruição. Então, tem muita coisa aí para ser pensada, né? Mas eu acho que, principalmente, o que está em questão e deve continuar em questão, aí eu acho que é um imperativo, é de que o processo histórico ele esteja privado de um sentido. A gente tem que aprender a reconhecer que na experiência você tem múltiplos processos históricos, esses processos, nenhum deles é um processo planejado, então as coisas vão acontecendo, esses processos eles vão se cruzando, né? E na experiência humana, o que está acontecendo, por exemplo, agora é isso, tá certo? A gente está tendo que se
moldar rapidamente a uma situação, no último 1 ano e meio, que é uma situação profundamente incômoda e desagradável para nós, e nós, felizmente, não sabemos ainda como a espécie humana sairá dessa situação em que ela foi colocada. Por que, felizmente? Porque as saídas tradicionais, elas não estão abertas. Então, temos que pensar em alguma coisa, bolar um plano, o plano não vai funcionar e nós vamos chegar em algum lugar mesmo assim. Então, me parece tudo isso uma situação fascinante. Bem, eu acho que, Pedro, você deu as referências mais importantes, né, para se pensar essa pergunta, uma possível resposta para a pergunta, né, que a Leda fez a partir do livro. E mesmo o Darwin, né, começa a origem das espécies lá sobre, ele começa a falar dos seres domesticados, né, dos animais domesticados e das plantas cultivadas, né, e como esse processo acarreta mudanças, né, inúmeros desvios de indivíduo para indivíduo. Quer dizer, no próprio âmbito, né, das plantas, no âmbito dos bichos, nós temos indivíduos que mantêm uma particularidade em relação a outros indivíduos, que desenvolvem comportamentos que acabam por funcionar como desvios, né, da sua espécie, isso provocando outras modificações. Eu achei isso muito incrível, quando ele fala das plantas, das sporting plants, né? Você traduziu como plantas loucas? Não lembro como eu traduzi, mas foi... As plantas... Eu queria colocar faceiras. Eu queria colocar faceiras. Não especificou. Então, essas plantas que realmente desafiam a nossa expectativa, porque acabam... às vezes você pega um indivíduo da mesma planta que é diferente do indivíduo da mesma planta. Eu tenho aqui, no meu jardim, 2 plantas, sapatinhos de judia, uma só dá folha, a outra só dá flor, poucas folhas e muitas flores. Ou seja, estão aqui diante de mim, 2 indivíduos completamente diferentes. Então, eu fico imaginando, podemos pensar em sujeitos, né, aí, eu ando muito atenta, né, também a essa noção de subjetividade não humana. É possível pensar numa subjetividade animal, numa subjetividade vegetal, né? Nos espaços domésticos, por exemplo, em que convivem cães, gatos, humanos, nas fazendas, né? Vacas, cavalos, humanos, quer dizer, compõem, né, o que o Dominique Lascelles chamou de pequenas comunidades híbridas, em que há trocas de afetos, de experiências, né, de interesses, de saberes, uma espécie de contágio recíproco. Acho que é um processo de contágio recíproco. Magnífico. Incorporamos muito a partir daquela convivência com os outros animais, assim como eles incorporam muito de nós, né, nesse processo de convivência. E um livro que eu acho magistral, né, sob essa perspectiva é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, com a figura da baleia, cachorra-baleia. A cachorra-baleia naquela pequena comunidade, né, que inclui também o papagaio, que depois morre. Né? Mas ali, esse contágio recíproco entre espécies fica muito explícito. Né?
ao ponto de não sabermos onde começa a humanidade de um e termina a animalidade do outro. Né? Então, assim, muitos das faculdades atribuídas à baleia ali, que várias pessoas consideram humanas, né? Não são necessariamente, né? A solidariedade, a sensibilidade, a inteligência não são próprios do humano. No entanto, ela recebe, né? Ali naquela convivência, muita coisa, assim, quer dizer, e vice-versa. E isso acontece sempre, né? Então, daí se até falar assim, de subjetividades heterônomas, né? É mais fácil você entrar na subjetividade, por exemplo, de um cachorro, né? E tentar depreender o que ele sente, o que ele pensa, como ele vê, do que uma onça, do que um leão. É muito mais fácil, exatamente por essa... porque há uma convivência próxima ali. Né? Então, ele te concede algo, né? Oi? Como? Ele te concede alguma coisa. Concede alguma coisa. Então, você consegue... ele te oferece alguma coisa, você, né, toma como referência e também, né, pelo que você percebe pelos sentidos, pela empatia, pelo afeto, tudo isso. Isso em vários animais. Eu tenho trabalhado essas questões de subjetividade animal, né, em vários autores, passando por Drummond, o boi do Drummond, passando por até o urso, né, na Memórias do Urso Polar, da Yoko Tawada, que é uma espécie de autobiografia animal. Né? Isso é possível. Claro que tudo isso, né? Qualquer escrita que se põe nesse lugar do outro e assume uma subjetividade outra, é uma construção. Então, assim, todo animal que aparece na literatura, né, como um eu, que tem uma vida, uma biografia, ele está ali, mas ele é um animal escrito. Né? É uma construção. Por mais que ele tenha a ver com o animal. Então, assim, nós vamos continuar o tempo todo tentando entender, tentando entrar, né, nessas alteridades e até para nos entender melhor também. Né? Você diria que é um animal fabulado, então? Isso é a nossa fabulação da subjetividade. É uma subjetividade como fábula, né? Exatamente. Legal. Não é mais uma fabulação que se coloca a serviço, né, de algo que transcende o animal. Não estamos mais nesse registro, eu acho. Isso, legal. Né? Que antes o animal estava ali para significar algo que o ultrapassa. Claro. Não, né? Eu não digo o gênero fábula, mas uma fabulação, sim, né? Uma fabulação. Sim, claro. Eu acho que nós estamos no plano de uma fabulação que permite esses exercícios, né? Legal. De essas trocas. Mas adorei essa última pergunta do seu texto, porque eu acho que ela nos leva a pensar muito nessas questões todas. Que legal, né? Magnífico tudo isso. Muito bom ouvir vocês. Estou pensando tanta coisa. A gente podia ficar, acho, conversando aqui o resto da tarde, porque dá para ir para muitos caminhos, mas a gente acho que encerra aqui. Legal. E a conversa, gostei muito de ouvir vocês. Espero que a gente siga conversando, porque tem muita coisa aqui para ser trocada. E obrigada de novo, Maristere, Pedro e Paulo. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Carolina, Samuel também. Muito obrigado a todas e todos.
Também adorei, obrigada pelas perguntas, Leda, sempre muito pertinentes. Leda sempre incrível, Incrível. Então foi um prazer conversar com vocês.